Igreja amada do Senhor, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Essa é a carta que nós estamos expondo e a gente quer começar lendo. Louvado seja Deus. Vamos ler? Você acompanha a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos os a exemplo do vosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer uma oração? Pedindo para que o nosso Deus nos ajude com a explicação e aplicação, o entendimento desse texto bíblico. Feche seus olhos, curva sua cabeça como sinal de reverência e peça a Deus juntamente comigo. Deus e Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo o auxílio do Espírito Santo, operando, Senhor, eficazmente, juntamente com a palavra e a sua igreja que está reunida nesse lugar, seja verdadeiramente edificada, Senhor. Porque se o Senhor não nos ajudar, nada nós podemos fazer. Por isso nós pedimos humildemente, ajuda-nos. Aplica essas verdades, Pai, para que possamos ser conduzidos à sua vontade, mediante a sua palavra, que é a sua vontade para nossas vidas. Nós pedimos para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Se você está aqui e não sabe quem eu sou o pastor Cleciano, pela graça de Deus, dessa igreja aqui. E você é bem-vindo. Nós ensinamos aqui mensagens expositivas. Nós pegamos uma carta das 66 na Bíblia e expomos sistematicamente, verso a verso, as cartas. Você já deve ter ouvido algumas delas. Recentemente a gente ficou quase 3 anos expondo os salmos, os 150 salmos. Agora recente fizemos Filipenses e agora estamos em Tessalonicenses. Fizemos o capítulo 1, capítulo 2, chegamos no capítulo 3, tá?
Isso é muito bom, porque erramos menos. A possibilidade de erro é menor, porque a gente está seguindo as Escrituras. A mensagem expositiva, ela possibilita que a gente tenha um acesso melhor à palavra de Deus. E eu louvo a Deus por estar com esse privilégio de estar expondo as Escrituras. No capítulo 3, irmãos, de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá continuidade ao assunto da igreja que ficou em Tessalônica. Para que você entenda, Paulo é o fundador dessa igreja. E fundou essa igreja muito rápido, com muita perseguição. 3 sábados, como é do costume de Paulo, ele foi pregar na sinagoga em Tessalônica, uma cidade que ele foi parar depois de sair de Filipos. Paulo, em suas viagens missionárias, juntamente com Silas e Timóteo, nessas viagens, ele acabou chegando, já fugindo de Filipos, chegando em Tessalônica, e fundou a igreja nessa cidade. Rapidamente, pouquíssimo tempo. E continuou sendo perseguido lá nessa cidade, em Tessalônica. Os judeus, com inveja, os que não creram no que Paulo pregava, começou a perseguir Paulo. E não só Paulo, mas também aqueles que deram crédito no que Paulo pregava. Foi lá, em Tessalônica, que entraram na casa de Jason, que deu hospedagem a Paulo. Então os irmãos mandam Paulo seguir adiante. Paulo então vai para Bereia. E de Bereia vai para Atenas. E de Atenas, irmãos, Paulo expressou, ainda no capítulo 2, um desejo, uma necessidade de retornar a Tessalônica. Por quê? Porque Paulo fundou a igreja muito rápido, a igreja cresceu, a Bíblia diz que tanto judeu como grego creu no que Paulo pregava, judeu e gentil, como também mulheres, entendeu? De alta posição creram no que Paulo estava pregando. E Paulo, como era o fundador dessa igreja, Paulo tinha uma preocupação, gente, que é importante que a igreja saiba que a liderança de uma igreja tem uma preocupação com a saúde da igreja, no sentido amplo, completo, que há uma preocupação da liderança, o que deve haver, como que a igreja está, o que a igreja, quais são as deficiências da igreja. Olha, nós vamos aprender isso. A preocupação era essa. Como é que a igreja está? Paulo tinha uma enorme preocupação por essa igreja, em virtude da passagem dele ter sido rápida, entendeu? Foi muito rápida, gente. Em 3 sábados essa igreja nasceu. 3 sábados pregando, a igreja nasceu e cresceu, creu e estava sofrendo. Paulo, já lá em Atenas, sabendo da perseguição que tanto ele como os seus seguidores passavam, Paulo estava com uma enorme preocupação com a igreja. Você precisa entender isso para que você entenda esse capítulo. Preocupado, irmãos, e dito, percebido que estava impedido de retornar a Tessalônica, ele estava impedido de retornar. E ele diz que quem estava impedindo ele era Satanás. Para você entender o texto, você vai precisar entender essa introdução. Eu vou voltar aí ao versículo 18 do capítulo anterior. Leia, abra comigo e observe a expressão de Paulo no capítulo 2, versículo 18, irmãos. Olha o que diz. Quisemos visitá-los. Paulo está dizendo. Nós que passamos aí e abrimos a igreja, nós quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Paulo estava impedido por Satanás de voltar a Tessalônica. Eu pergunto a você, ele queria voltar? Queria. Pôde voltar? Não.
Mas ele queria voltar, ele precisava voltar. Por quê? Porque a igreja estava com necessidades. Ele não pregava e largava as pessoas. Ele acompanhava. Veja só, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Olha como é que ele tratava a igreja. Ele dizia que a esperança dele, a coroa dele, a alegria dele era a igreja. Ele tinha um coração voltado para a igreja. Assim, a gente identifica o que é um pastor, segundo Deus. É um pastor que a alegria dele é a igreja. Que a esperança e a glória dele é a igreja. Entende? Olha só. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? É uma pergunta retórica. E ele afirma no versículo 20 que de fato é. E a igreja para ele era isso. Era isso. O quê? De fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Até aqui, o que a gente entende? Paulo estava preocupado com a situação da igreja. Paulo queria saber como a igreja estava. Entende? Era isso. E ele tinha um desejo exagerado. Eu posso dizer assim, para que você entenda o que Paulo está dizendo. Eu queria ir, não foi só uma vez, foi duas, mas fui impedido. O que Paulo fez então? Paulo, como não podia ir, Paulo enviou Timóteo, que tinha ficado em Atenas, mas Silas. E aqui a gente aprende, esse zelo é tão profundo que Paulo, impedido de ir, providenciou outra pessoa para ir. Um tempo antes, vocês lembram de uma confusão que Paulo teve com Barnabé? Porque Barnabé queria levar o seu primo João Marcos para a viagem missionária. A Bíblia diz, irmãos, que foi uma confusão tremenda, grande, entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Paulo não queria levar João Marcos. E a confusão foi grande. E qual era o motivo que Paulo não queria levar o João Marcos? Porque João Marcos se acovardou em uma outra situação e abandonou Paulo. Paulo disse assim, não, eu não trabalho com frouxo. Eu não trabalho com pessoas que não aguentam a perseguição. Paulo tinha, gente, alguns critérios para selecionar pastores, ministros. Porque isso faz parte do zelo que ele tinha pela igreja. Entendeu? Ele não iria entregar a igreja a pessoas que não são testadas, confiáveis, provadas, experimentadas. Porque ele está entregando vidas preciosas do Senhor Jesus. E a gente aprende muita coisa aí, gente. Paulo diz, João Marcos você não leva. A confusão foi grande. Porque o assunto aqui, irmãos, é exatamente o zelo pela igreja e como ele tratava essa igreja, quem ele vai enviar. Porque a igreja não é nova. Ela não abriu rapidamente, não foi fundada. A liderança é nova. A igreja, apesar de uma boa igreja modelo, ela tem deficiências, ela tem necessidade de ajustes na fé, de fortalecimento, de ânimo. E Paulo está tratando exatamente isso. Eu quero fortalecer os irmãos porque eu sei que eles estão sendo perseguidos. E eu não posso fazer isso de qualquer forma. E então Paulo se divide com Barnabé e Paulo leva Silas, que é quem continua acompanhando o apóstolo Paulo nessas viagens. Então, a gente vai ao versículo 1 do capítulo 3 para expor verso a verso e você perceber algumas coisas, alguns pontos aqui. Quais são os pontos? Paulo, então, não aguentando mais a distância dos irmãos, ele enviou Timóteo, com o intuito de saber como os irmãos estavam, com o intuito de fortalecer. Esses pontos são importantes que você observe agora. A intenção é, eu não posso ir, então eu vou enviar Timóteo. Eu quero que Timóteo fortaleça a igreja, que Timóteo reanime os irmãos,
e me traga notícias. Então você vai ver até o versículo 5 o envio de Timóteo, e do versículo 6 ao versículo 13 você vai ver o retorno de Timóteo. E a gente vai tirar do texto aí o que está no texto, e é assim que a gente precisa fazer. Expor e tirar do texto o que está no texto. E não só isso. Qual é o próximo? Aplicar isso. O que é isso? Eu creio assim. Está escrito, isso aí é para mim hoje. Eu preciso de uma igreja assim. Versículo 1. Capítulo 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, o que é isso? A distância. Não estava suportando mais. Estava inquieto, angustiado. Eu estou distante dos irmãos e eu quero saber como eles estão. Satanás não estava... Gente, olha para mim. Satanás não estava impedindo? Impediu tanto que ele disse assim, eu não aguento mais. O que é que eu faço? Os irmãos estão lá. Eu sei, preste atenção. Eu sei. Vamos lá. Se você puder cooperar aqui com atenção, eu agradeço. Ó, se eu não aguento mais. Paulo sabia, meu irmão, que essa igreja, ela era amada, eleita. Paulo sabia que esse povo tinha uma fé operosa. Então Paulo queria vê-los. Achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Olha só. Paulo diz assim, eu vou ficar só, mas eu vou enviar quem está comigo para lá. Porque Timóteo estava caminhando para onde Paulo estava, né? Ele tinha retardado um pouco. Ao invés de Timóteo vir até Paulo, Paulo disse, não, volto para Tessalônica. Eu fico só aqui. Porque Paulo precisava de apoio. De Timóteo por perto. Mas ele disse assim, eu quero que você volte. De tão angustiado, necessitado de informação dos tessalonicenses, de como eles estavam, Paulo disse no versículo 2. E assim enviamos Timóteo. Nosso irmão. Aí aqui a gente vê, irmãos, as necessidades de um ministro ou de quem ele vai enviar. Olha, Timóteo é um irmão. Era necessário Paulo dizer quem era Timóteo. Para quê? Para que eles o recebessem. Entende? Para que eles os recebessem. Receba Timóteo. Se você olhar um pouquinho, Atos 15, 16, 17, que foi os registros dessa igreja ao nascer, você vai perceber que Timóteo ficou um pouco... apareceu pouco. Entende? Timóteo quase não aparece. Aparece o Paulo e o Silas, mas a gente sabe que Timóteo estava lá. Porque está escrito, capítulo 17, versículo 14. Mas Timóteo não apareceu muito bem, mas ele estava junto com Paulo. Por isso, Paulo descreve quem ele está enviando. Só, olha, Timóteo é um irmão. E diz quem é Timóteo. Ele é um irmão e é um cooperador de Deus. Ele é cooperador de Deus, irmão. Nós somos cooperadores de Deus. Você sabia disso? É isso que a Bíblia diz em Coríntios. Somos cooperadores, lavouras de Deus. Amém, gente? Timóteo é irmão e é cooperador. Tem algum cooperador hoje de noite aqui? Amém. Você é um cooperador de Deus. Você coopera. No Evangelho de Cristo, Paulo está dizendo, gente, olha as credenciais do rapaz. Entende? Ele cita vários pontos. Ele é irmão, ele é cooperador de Deus, ele é ministro de Cristo, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Quando nós recebemos um ministro, irmãos, como Timóteo, nos nossos dias de hoje, com outro nome, a intenção é fortalecer os irmãos e é reanimá-los na fé. Eu pergunto a você, como que os irmãos, por Timóteo, é reanimado na fé? Ou fortalecidos? Olha para mim. Como que os irmãos se colocam no lugar dos tessalonicenses?
E como eu pergunto, como que os irmãos fortalecidos e reanimados na fé? Você lembra do que Paulo dizia a Timóteo? Timóteo, maneje bem a palavra da verdade. Você vai precisar ao chegar lá. Para não ter do que se envergonhar. Timóteo, medite nessas coisas, nela ser diligente, e o seu progresso seja manifesto. Paulo disse, irmãos, maneje bem a palavra da verdade, entende? O ministro, preste atenção, precisa conhecer a verdade. Ele precisa ser cooperador de Deus, ele precisa conhecer o evangelho. Paulo disse assim, olha, ele é cooperador do evangelho de Deus. O homem não é reanimado. Se você vem a esse lugar, o culto público, hoje, e se a palavra não for orada, se a palavra não for cantada, se a palavra não for pregada, você volta para casa pior do que chegou. Você é reanimado, irmãos, quando o evangelho de Deus é anunciado. Não esqueça disso, gente. Timóteo tinha a palavra que a sua avó e a sua mãe Eunice o ensinou. Ele tinha o evangelho de Deus. Sem evangelho de Deus, Timóteo não seria recebido. Timóteo tinha o evangelho para fortalecer. Quem fortalece o homem é o evangelho. Vamos lá? Timóteo foi enviado com uma missão. Qual era a missão de Timóteo? Fortalecer e reanimar. Essa era a missão de Timóteo. Eu vou enviar Timóteo, eu não estou aguentando, eu sei que vocês precisam de ajuda. Vocês estão sofrendo e eu sei que vocês precisam de ajuda. E a ajuda que eu tenho, a orientação que eu tenho, quem eu tenho é Timóteo, e a orientação que eu tenho é que ele fortaleça e reanime. Pastor, me prove na Bíblia que eu sou reanimado pelo Evangelho. Provo. Vamos lá. 2 discípulos a caminho de Emaús, empedernidos, são seus olhos sem enxergar, entristecidos no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece no meio deles, ressurreto, e sai pregando o Evangelho. A Bíblia diz que ele saiu pregando as Escrituras. E ao chegar na casa deles, em Emaús, partindo o pão, reconheceram que era Jesus e disse assim, porventura não nos ardia o coração quando ele expunha a palavra? Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha a palavra? A palavra era pregada, irmãos, e aqueles homens foram se reanimando, se fortalecendo. A palavra fortalece, ela é viva e eficaz. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os mortos ouvirão a minha palavra e viverão. A palavra de Deus, o evangelho de Deus é suficiente para fortalecer e animá-los. Seja fortalecido ao ouvir o evangelho em nome de Jesus Cristo. Seja reanimado na fé em ouvir o evangelho. Não, por favor, irmãos, não acredite que ele precise de acrescentar alguma coisa. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Não permita ser acrescentado alguma coisa ao evangelho. Ele é suficiente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não faça isso. Ele é poder. Ele fortalece e reanima. O evangelho fortalece e reanima. Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 3. Para que ninguém seja abalado. Olha que coisa linda. Se o Timóteo chegar aí, pregar o evangelho, vocês vão ser fortalecidos e reanimados ao ponto de não ser abalado. Olha o que esse homem está dizendo, gente. Se ele chegar aí, porque Paulo sabia que eles estavam sofrendo perseguição. Paulo sabia. E você vai ver ele expressando isso no texto, porque ele já havia dito isso na sua presença em Tessalônica. Por onde ele passava, ele dizia.
Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser perseguidos. Nós estamos destinados a isso. E por que somos perseguidos? Porque você abandonou a vida desse mundo para seguir um Deus vivo. Você abandonou ídolos. Você mudou, foi transformado, a sua vida é outra. E como você não anda mais como andam os gentios, você mudou de vida. Você é uma nova criatura. E só o fato de você ter crido no Evangelho e confessar Jesus como Senhor, você é perseguido. Você que está aqui nunca confessou Jesus, não crê em Jesus Cristo, não é crente, tem vergonha de dizer que é crente. Passa a dizer a partir de hoje, se assim Deus permitir, e veja o que seus amigos vão dizer de você. Veja, lá no seu trabalho, onde você estiver, se você tiver coragem, se Deus lhe conceder coragem, e você se arrependa dos seus pecados, e diga publicamente que você crê em Jesus Cristo, e veja o que vão dizer de você. Você será perseguido. Você vai precisar de ministros, como Timóteo, para dizer assim, meu amigo, fique firme. Minha irmã, fique firme, irmã. Fique firme. Para que ninguém seja abalado. Olha a preocupação desse homem pela igreja. Por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Você foi designado? Foi. Para ser enviado como ovelhas a matadouro. Porque perseguiram Jesus. Como não vão perseguir aqueles que creem nele? A Bíblia diz, irmãos, que haveremos de padecer, de passar, de ser perseguidos. Se quisermos viver piedosamente. Você foi designado, Paulo sabia que os irmãos precisavam da visita do evangelho, do ministro. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. Paulo dizia. Não é o que se diz hoje, né, gente? Não é, gente. A gente vai para igrejas e cultos e a gente vê pessoas escondendo por falta de conhecimento e de entendimento, por falta de exposição bíblica. Olha o que Paulo está dizendo. A gente fica enganando o povo. Diz, venha para Jesus que a sua vida vai ser uma maravilha. E a Bíblia diz o contrário. Porque você vai precisar pregar uma cruz. Perder a sua vida. Então não tem oba-oba. Você vai precisar se arrepender dos seus pecados. Quem mentia, não minta mais. Ganhava dinheiro roubando? Não pode mais. Enganando? Não pode mais. Estava compactuando com o erro e o engano? Não pode mais. Aí vai vir, viu, gente? O que aconteceu lá em Tessalônica? Que nós aprendemos nas mensagens anteriores. Deixaram os ídolos para seguirem o Deus vivo e verdadeiro. Paulo, lá em Filipos, expulsou espírito maligno e, por causa disso, levou peia com Silas. Foi preso injustamente. Paulo, sabendo disso, advertia a igreja, vocês vão ser perseguidos. Eu não já dizia isso a vocês? Não foi isso que Jesus Cristo disse? No mundo tereis aflição. Ele disse. Mas tenha bom ânimo. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Vocês sabem o que aconteceu. Não foi vocês que me mandaram embora de Tessalônica, porque eu estava lá e o povo ficava querendo me matar? Por essa razão, não suportando mais, de novo, né? Não suportando mais, o que Paulo não estava suportando? Desejo de ver os tessalonicenses, desejo de saber notícia deles. Por quê? Porque Paulo sabia que eles estavam sofrendo. É a igreja num mundo perdido e caído.
Enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Qual era a preocupação de Paulo? O tentador chega e arrasta você, tira você da fé, leva você a apostatar. Eu não sou mais crente. Você sabia, irmãos, que tem pessoas que ficam 20, 30 anos dentro da igreja e abandonam o Senhor? Você sabia disso? Você sabia que tem mais desigrejado do que pessoas dentro da igreja? Que passaram por aqui, se disse igreja, e que foram seduzidos e arrastados? Você sabia disso? Paulo tinha essa preocupação. Sabe por que eu quero vê-los e vou enviar Timóteo depressa? Porque eu tenho receio de que vocês sejam seduzidos. Escute. Satanás, irmãos, ele vai tentar roubar de você de que isso aqui é a verdade. Sabia disso? Você lembra da parábola do semeador? Jesus ensinou. Primeira parábola de Jesus Cristo. Lembra? O semeador semeia a palavra. A palavra cai em solo rochoso, entre os espinhos, beira do caminho e terra boa. O que a Bíblia diz? Logo vem Satanás e arrebata a palavra semeada. Paulo sabia, eu semeei a palavra em Tessalônica, mas eu sei que esse Satanás que me impede de ir lá pode seduzi-los e roubar, e o trabalho que eu tive lá, as peias que eu levei, não valeu nada, porque eles vão se perder. É triste para um pastor, irmãos, é muito triste. Você vê alguém 10, 15, 20 anos na igreja local, servindo com alegria, e daqui a pouco ele está na bagaceira, no lamaçal, foi seduzido e arrastado. Então preste atenção, meu irmão. Fique atento. Fique firme. Não seja bobo. Satanás vai tentar roubar a palavra. Você está aqui? Amém. Você pode ter 25, 30 anos. Daqui a pouco você pode dar as costas. Ser seduzido por Satanás. Arrastado para as trevas. Para a lama. Então escute, veja onde você anda. Fique atento no que você ouve. Como você ouve. Você está aqui, gente? Amém. Preste atenção, irmão. A mensagem é paulina e ele está aqui. Eu tenho uma preocupação tão grande em protegê-los que eu vou enviar, porque eu tenho certeza que esse capeta dos infernos que está me impedindo que eu vá, pode roubar lá e seduzi-los. Guarde a palavra. Guarde a palavra implantada em você. Preserve ela. Não desobedeça a ela, siga ela. Por mais que você sofra, guarde a palavra diz assim. Eu vou ficar com ela, com o que ela diz. O tentador, você está aqui ou não? Sim. Ele vai querer seduzir você, meu irmão. Jovem, adulto, criança, mulher. E aqui, a partir do versículo 6, você vai ver o retorno de Timóteo, gente. Paulo consegue enviar, Timóteo vai lá, reanima os irmãos, fortalece os irmãos, faz todo o apanhado da igreja e retorna com notícias. Veja a alegria e o resultado da visita de Timóteo. A partir do versículo 6, olha só. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Olha a alegria que esse homem recebe, o retorno de Timóteo. Dando-nos boas notícias, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dando-nos boas notícias. Louvado seja Deus, Deus sustenta um povo. Deus sustenta um povo. Viajei ontem, fui a Currais Novos. Cheguei agora, exatamente agora. 20 minutos, 30 minutos antes desse culto. Passamos o dia juntos com a igreja de Currais Novos, que há 13 anos eu tenho o privilégio de ficar indo visitá-los. Estive com o pastor Jean. Ministramos e tivemos comunhão. O dia todo, os irmãos mandam lembrança e estão bem. Louvado seja Deus. O pastor fez 4.7, cheio de alegria, e o Senhor
o suprindo, o abençoando e o guardando, juntamente com a sua igreja. Meus irmãos, Timóteo acabou de chegar dando as boas notícias. Quais foram as boas notícias? É a notícia de toda a carta. Timóteo diz: a respeito da fé e do amor que vocês têm. Por isso, Paulo começa essa carta falando do amor, da fé e da esperança dos Tessalonicenses. E Paulo conclui a carta, você vai ver na última mensagem, Paulo falando, instruindo essa igreja a permanecer na fé, no amor e na esperança. Esse povo, irmãos, de fato, eles tinham um amor que viviam uma prática que eles não tinham o que era seu como propriamente seu. Eles abriam mão do que tinha de bens para servir a igreja. É como os heróis da fé que perderam os seus bens por causa do reino. Os Tessalonicenses, eles tinham um amor. É isso que Timóteo viu. Olha, esse povo é um povo que serve a Deus, não estão apegados a coisas materiais e temporais. Era uma fé que é chamada de operosa. Gente, como tem fé falsa por aí, né? É uma fé que fala, mas não é coerente com a vida que tem. Aqui, Timóteo está dizendo assim, olha, a fé daquele povo funciona. Funciona. Timóteo foi lá e Timóteo entendia o negócio. E trouxe notícia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, aquilo é a igreja. Eu já fui em lugares, irmãos. Eu já fui em igrejas, templos suntuosos, e conversando com a liderança e com a igreja, disse que isso aqui não é igreja, não. Eu já fui em lugares assim. Isso aqui não é igreja, não. Por quê? Porque você não viu o que Timóteo vê. Você vê justiça própria. Você vê obras da carne. Timóteo trouxe uma notícia, gente. Paulo, é o seguinte. O povo lá é de fé e de amor. Como que Paulo recebeu essa notícia? Que vocês têm, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Veja só, irmãos. Eu preciso fazer uma pergunta para você para que facilite a compreensão. Como que você recebe ministro? O que você pensa deles? Porque, veja só, Paulo recebeu uma notícia, gente. E a notícia é a seguinte, olha, eles têm uma recordação de vocês. Ô, Paulo, Silas, olha, eles têm uma recordação de vocês, se recorda de vocês. Gente, uma igreja ruim, uma igreja fraca, não recebe bem ministro. Tá? Não recebe. Pastor, pregador da palavra, principalmente expositiva, se ela não é uma igreja, uma boa igreja, pregação não tem vez. Sabe o que tem vez? Tudo. Teatro, jogo de luz, o que mais? Apresentação, oportunidades e mais coisas, porque tem seus espaços para essas coisas. Mas, por favor, gente, 10 minutos para pregação e ainda tem todo mundo se mexendo, sem reverência, sem temor diante da pregação, sem respeito à pregação, ao pregador. Paulo está dizendo assim, olha aqui para mim. Timóteo, diga lá, o que é que você viu? Eu vi fé, vi amor e ele lembrando de vocês. De fato, Paulo, o povo está doido para lhe ver. O povo quer ouvir mais da doutrina que você pregou. Você passou lá, Paulo, e o povo deu crédito no que você pregou. Eles querem ver você. Para que você continue pregando. Que outro negócio bom é o que você pregou lá. Jesus perdoou os pecados. Jesus na cruz pagou a sua dívida. Você é perdoado dos seus pecados, Paulo dizia.
em Tessalônica. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é suficiente, você não precisa seguir a seus ídolos. E eles creram, ele disse, eu quero ouvir mais. Vamos lá. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Pelo recíproco. O pastor queria ver a igreja, mas a igreja queria ver o pastor. Pegou, gente? É o retorno de Timóteo. E assim a gente aprende como que é uma igreja deve funcionar. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade, olha que coisa linda, e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Quando a gente olha para trás, né, de todo o trabalho que você tem e que observa, você ministra, prega, ensina, fala de Jesus Cristo, e você olha para trás e vê as pessoas, anos depois, continuam em fé. Fulano de tal continua acreditando. Paulo diz assim, sabia que a minha tribulação passou quando eu fiquei sabendo? Você pegou aí ou não? Paulo disse assim, você sabia que a minha tribulação... Paulo queria animar e foi animado. Paulo queria animar e fortalecer a igreja e foi fortalecido quando soube que os irmãos permaneciam em fé. É isso que diz o versículo 7, gente. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Gente, você não tem noção. Quando você vê pessoas na igreja em fé, você se anima. Você se anima. Eu espero que você esteja animado. Eu espero que você esteja fortalecido. Ou eu estou pregando o evangelho como se não gostasse do evangelho. Ou eu estou sem ânimo. Ou eu estou pregando uma mensagem que não é Bíblia. Se você não está animado, irmãos, nada mais pode te animar. Tá? Versículo 8. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Que linguagem, né? Que hipérbole é, Dérgio? Que exagero. Agora vivemos. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes. O que alegrou Paulo, gente? Alegrou em saber o meu amado Antônio Moço, o vulgo Capitu, está firme. Já pensou? Já pensou? Seu Madison Lusenberg. O que anima o pastor da igreja? Madison Lusenberg está firme no Senhor. O que animou Paulo? Senhora Osinete. Osinete está firme no Senhor. Ô Paulo, cheguei, Paulo. Tenho notícias boas, Paulo. O povo está em fé e em amor, Paulo. Outra coisa, eles estão firmes no Senhor, Paulo. E Paulo ficou feliz. Alimentou Paulo. Sustentou Paulo em saber que você está firme. Não gosto de fazer mais isso, não. Mas dê uma balançada no cabelo que está do seu lado aí. Balança ele assim. Balança ele, vai, balança. Pergunta para ele aí. Você está firme no Senhor? Pergunta, irmão. Pergunta para você se animar. Se ele disser que sim. Se ele disser que está firme no Senhor, se alegre e dê um glória a Deus. Aleluia. Firme. Oh, Jesus. Veja só, encerrando, gente. Encerrando, Paulo não poderia dizer outra coisa, desculpa. Eu estou tão grato por essas notícias. Versículo 9. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês
por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Gente, tanta notícia boa, mas esse homem entende que ainda há necessidade de ajustar a fé. Você entende, gente, o que ele está ensinando por fim? Você precisa continuar ouvindo. Você precisa continuar a ver os ministros e ouvir os ministros. Para quê, gente? Para suprir a falta da fé. Porque sempre tem, irmão, até você morrer. Tem áreas a ser corrigidas, tem áreas a ser fortalecidas. Então, valorizemos ministros, pregação, exposição, precisa ser valorizado. Isso aqui que está acontecendo aqui agora. Constantemente, sistematicamente, frequentemente, incansavelmente, se expondo à pregação bíblica. É isso que nós precisamos. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos do poder e da eficácia da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-la prevalecer em nossas vidas, a entender, a aplicar, Senhor, a acreditar, ficar firmes no Senhor. Te damos graças porque essa palavra repara a nossa fé, essa palavra nos faz crescer em fé, permanecer firmes no Senhor e no seu amor. Eu peço em favor de todos os nossos ouvintes e a mim também, que essa palavra nos reanime, que essa palavra faça diferença em nossas vidas, com um propósito. Glória e honra ao seu nome, somente ao seu nome. Sua palavra prevalecendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, sendo guardada para o avanço da sua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, né? Quero dar um forte abraço, abençoar os irmãos que nos acompanham pelas mídias. Que Deus abençoe você, que você possa estar compartilhando esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas e compreendam, aprendam um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Você está acompanhando o culto da Igreja Vida Cristã.